Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um pregão, ou melhor, a mais um fechamento do mercado, onde o pregão bolsa teve uma queda um pouco expressiva, 1,4% nesta quinta-feira, dia 25 de julho. Vamos falar sobre o índice Bovespa, dólar, das principais ações e algumas oportunidades que chamam a minha atenção no mercado financeiro. Bom, Danilo, o que aconteceu que o mercado teve uma queda? Primeiro ponto, hoje pela manhã, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, ele foi lá e manteve a taxa de juros inalterada. Ponto. O que fez o mercado cair foi a fala após dele, que ele falou assim: olha, é o seguinte. A gente não vê motivo para estímulos na economia aqui na zona do euro. Então a gente segue num cenário bastante indefinido. Ele falou: olha, a gente não vai colocar o quantitative easing, a gente não vai injetar dinheiro na economia e muito menos ver a redução da taxa de juros no curto prazo. E isso quebrou a expectativa dos investidores, que é uma generalização de reduzir a taxa. Então, isso fez com que a bolsa tivesse uma queda muito intensa. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre mercado financeiro, falar um pouco sobre as principais movimentações da bolsa de valores. Depois de praticamente aqui 7 dias dentro de um movimento consolidado, dentro de 7 dias um movimento um pouco mais lateral, hoje o índice Bovespa ele tem uma queda na nossa leitura um pouco mais expressiva perante as movimentações que o mercado financeiro tem desenvolvido nesses últimos pregões. Bom, o que eu tenho aqui, tá? Vamos lá fazer algumas análises. Tendência do mercado segue de alta, mas nesse curto espaço a gente tem um nível de atenção. Linha de tendência de alta, ela é perdida e a gente tem uma movimentação de um pivôzinho de baixa. Ponto número 1. Ponto número 2. Temos um próximo nível de suporte em 102 mil pontos. Danilo, apesar da queda do índice hoje, é para eu assustar? É para eu perder o sono? E aí, calma. Tendência de alta e a bolsa de valores sempre vai subir, sempre vai cair, então tenham muito paciência. O que a gente vê agora no curto espaço de tempo é o índice Bovespa perdendo essa referência de suporte, essa referênciazinha de preço na casa de 103 mil pontos, ele pode parar em 102 e depois 101 mil pontos. Bacana, bonito, beleza. Então, aí sim, Danilo, o mercado ainda tem espaço para uma queda. Se eventualmente ele voltar abaixo dos 100 mil pontos, turma, aí sim eu acredito que o mercado poderia ter uma queda um pouco mais expressiva. Mais uma vez eu reforço a importância que a gente segue bastante sensível sobre informações internacionais e também locais, beleza? Já o dólar futuro hoje, percebam que o dólar ele tentou trabalhar acima dos 3.800. Ele não teve força para se sustentar acima desse patamar e recuou. Então, assim, o viés ainda segue de baixo para o nosso mercado de dólar. Caso ele fique acima desses 3.800, poderia ter um repiquezinho no curto espaço de tempo, ele voltar a subir até 3.875. Caso negativo, se o dólar voltar a cair, eu tenho um obstáculo em 3.720 e aí sim ele abriria espaço para uma queda um pouco mais direcionada. Resumidamente, tendência do dólar é de baixa, ele tentou subir, mas não teve força, voltou. Tendência do índice é de alta e hoje teve uma queda generalizada principalmente por causa de notícias. Bom, vamos lá falar um pouco sobre Petro, Vale, bancos e também sobre algumas ações que chamam a minha atenção. Vamos lá, começo aqui com Petrobras, primeiro papel, PTR4. A Petrobras, ela perde uma referência de preço bastante importante e na minha leitura liga um cenário de alerta. Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta que está sendo rompida para baixo e a Petrobras, nesse curto espaço de tempo, ela sinaliza que ela poderia cair até os 26,50, que seria nada mais a referência desse topo anterior. Depois eu tenho este fundo aqui anterior. E vamos acompanhar como que ele tende a fazer. Danilo, será que a Petro vai iniciar um processo de queda mais intenso? Olha, eu tomaria um pouco de cuidado. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nono dia em que a Petrobras tem um viés de baixa. Então, assim, apesar da queda um pouco mais generalizada, eu tenho uma linha de suporte que o mercado testa. E caso forme algum candlezinho comprador nesses 26,50, algum repique nesse curto espaço de tempo. A Vale ainda seguindo dentro de um ponto de suporte bastante relevante. Eu tenho essa referência de preço em R$ 50,20. Caso ela volte a trabalhar acima dos 51, na minha leitura é um ponto positivo. Ficando abaixo de 50, ele teria espaço para uma queda até a casa de R$ 48,30. Dá um giro nos bancos. Turma, hoje os bancos foram bem pressionados, principalmente aí por causa do Banco Bradesco, que reportou um balanço 20% acima das expectativas, acima das expectativas do nosso mercado, e o mercado reagiu negativamente.
tá bom? Então, um ponto de atenção, um ponto de cuidado em referente ao papel. Banco Itaú, ele testou aqui a região de 37,60, não teve força e uma queda bastante expressiva de 3% nesse curto espaço de tempo. Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta que passa por aqui. Bom, ponto número 1, mercado cai. E agora, Danilo, será que ela vai fazer esse pivôzinho de baixo e continuar caindo? Vamos ficar atentos. Eu tenho um obstáculo em 35,80, eu tenho um outro obstáculo em R$ 34,15. Então, um ponto de atenção ainda a ser levado em consideração a ITUB4, as ações do Banco Itaú. Só um cenário de atenção, se ele ficar abaixo desses 35,60, uma queda um pouco mais generalizada. Banco do Brasil. Banco do Brasil, inclusive, nós tínhamos uma posição de swing trade onde foi estopada no pregão de hoje e ela tem uma queda um pouco mais expressiva, caindo 4%, perdendo essa referência de preço a quem possa interpretar de figura gráfica, um ombro, cabeça, ombro, e aí sinaliza uma movimentação de baixa. Próximo ponto de parada do papel ficaria em R$ 48,00 nesse curto espaço de tempo. E BBDC4, Banco Bradesco caindo quase 6% no pregão de hoje, teve um belo de um balanço e o papel caindo muito forte. Perceba que o papel ele perde essa linha de tendência de alta para baixo, inclusive numa formação de gap. Então, da forma que está estruturado, próximo ponto de parada de Bradesco ficaria em R$ 36,00. Resumidamente, galera, vários papéis perdendo suporte, o índice Bovespa trabalhando abaixo de 103 mil pontos, cenário de atenção. Mais uma vez eu reforço, ganhar e perder faz parte do nosso processo do mercado financeiro e o principal ponto é, tenham sempre stop na máquina. O que é isso? Entrou numa operação, coloque o stop loss. Entrou numa operação, coloque o stop gain e deixa o mercado trabalhar. Beleza? Bom, vamos lá. Eu separei algumas ações que chamam a nossa atenção. Azul, agora no finalzinho do pregão, olha aqui no leilão de fechamento, o mercado puxou 4% aqui, quase 4% só no leilão. Então atenção que a Azul ela está no nosso radar para trabalhar uma compra acima desses R$ 50,60, uma bela formação de um mastro e bandeira, uma sinalização positiva neste curto espaço de tempo. Então atenção, Azul sobe 3%, possibilitando uma compra para swing trade acima dos R$ 51,00. Outro papel, B3SA3, é uma ação que nós temos uma posiçãozinha de compra, ainda aguardando ela trabalhar acima desses 42, com uma expectativa de alta nesse curto espaço de tempo. CVC3, CVC é uma ação que eu estou de olho muito nela para comprar lá no swing trade, principalmente pelo teste de suporte. Ontem um candle comprador, hoje, um candlezinho de indefinição. Se eu colocar o gráfico de 60 minutos, fica um pouco mais claro eu avaliar uma possibilidade de compra acima de R$ 47,55. E pelo gráfico de 60 minutos, teremos aqui uma formação de um pivô de alta. Essa daqui seria CVCB3, tá bom? Prosseguindo, eu tenho GRND3, as ações da Grendene, que ontem ela fez um teste em cima de uma referência de suporte, mas não montou um candlezinho comprador. Eu ainda estou de olho em Grendene para trabalhar uma compra, desde que monte um candle comprador por aqui. Sobe, corrige, espaço para retomar o papel. Espaço para retomar o papel. E por último, não menos importante, eu monitoro ainda as ações da Croton. Hoje o papel ele faz aqui o seu quarto dia consecutivo de baixa, então o mercado sobe, esperando aqui ele corrigir, e se ele eventualmente voltar e trabalhar acima desses R$ 12,70, na minha leitura, teríamos espaço para uma movimentação um pouco mais direcional. Beleza? Turma, antes de mais nada, se você puder deixar o likezinho nesse vídeo, vou agradecer imensamente. É uma forma de você poder ajudar aí o canal, uma forma de você fazer uma forma de você poder fazer o YouTube também notificar você e aos demais colegas quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Bom, galera, então vamos lá. Deixa eu selecionar aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês me mandaram para a gente poder responder, para eu poder acompanhar. Danilo, o que você acha do follow-on? Follow-on, cara, normal, Ellen, é captação de empresa, tá? Não vou avaliar graficamente isso, mas todo follow-on de empresa é um cenário que a empresa precisa de mais grana, ela aporta mais ações no mercado para poder captar mais. O que eu acho? Eu acho interessante. Dependendo da empresa, eu acho que acaba sendo bastante interessante, tá bom? Danilo, Cielo subiu muito hoje, será que acabou a tendência de baixa? Putz, olha só, canal Siena, cuidado com pequenas interpretações, né? O papel, né? Por que eu falo isso? Porque o papel chegou a cair 50%,
Só porque ela sobe um dia 12%, caiu 50, subiu 12. Opa, acabou a tendência de baixa. Então, assim, cuidado. Se eu for analisar, ou melhor, o último movimento, se eu for analisar historicamente, o papel caiu 70%. Então, assim, não é porque teve uma alta interessante, alta, que ela vai, reportou agora, vai mudar e tal, o papel vai voltar a subir. Não, não é muito bem assim que se trabalha com o mercado financeiro. A tendência é de baixa, ela continua sendo de baixa, mesmo que a ação saia agora do 7,50 e subir até R$ 11, ela se valorizar 50%, a tendência ainda vai continuar de baixa, tá? Então, assim, cuidado. Será que vai? Porque senão assim, a gente leva pela euforia de querer comprar uma ação que muito caiu anteriormente. Então, assim, o que eu vejo? Caso ela venha superar a casa dos R$ 8, o papel teria espaço para subir até 8,60 e depois a casa de R$ 9,70. Beleza? Luizão, Danilo, entrei comprado em B3, estou satisfeito, legal, estou pensando em entrar para o radar, parabéns pelos ensinamentos, como analisa Fleury. Luizão, seja muito bem-vindo, caso você venha participar do radar técnico, inclusive, fique de olho lá, temos a nossa planilha de controle, temos os papéis que eu preencho aqui, que chamam todas as minhas atenções, enfim, você vai ser muito bem suportado, tá? Então, caso você tenha interesse de ir para um próximo nível, ou melhor, eu facilitar os seus estudos sobre o mercado financeiro, para mim vai ser bem interessante. E vamos olhar um pouquinho das ações da Fleury. A Fleury é uma ação que ela chama a nossa atenção, ela tem uma resistência muito bem desenhada em R$ 24 nesse curto espaço de tempo. Eu tenho aqui sobe, consolida, e caso o mercado volte a trabalhar acima dos 24,10, ele teria espaço para uma alta um pouco mais intensa, beleza? Então, assim, para mim, acima de R$ 24 é um ponto de compra, um acionamento de um mastro bandeira, tá bom? Fala, Marcão. Danilo, dá uma olhada em Amar 3. Vamos dar uma olhada agora. Olha, Amar é uma ação que chama muito a minha atenção pelo fato dela ter subido forte recentemente. Sobe muito forte, passa por uma consolidação. E agora, caso ela venha superar R$ 8,30, na minha leitura seria um ponto de compra e espaço para o papel desenvolver uma alta um pouco mais direcionada, tá bom? Então, sim, é um papel bem interessante, né? É conveniente comprar Magazine Luiza antes do desdobramento? Olha, José, eu fico um pouco desconfortável de responder. Mas assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz isso toda vez? Vai ter o desdobramento, eu compro? Por que que eu falo isso, tá? O Banco Inter, pô, foi um puta de um caso de um papel, pô, o Banco Inter foi um puta de um caso de um papel que subiu e tal, mas assim, o papel tem fundamentos bons, está subindo bem, Magazine Luiza tem fundamentos bons, está subindo bem, ok, legal, bonito, bacana, beleza. Mas assim, o que que motiva você comprar uma ação? Você só vai comprar por causa do desdobramento? Eu não acho legal. Você tem que saber o que você está fazendo em bolsa. Eu vou comprar por um fundamento daquela empresa, porque ela tem um tanto de retorno sobre o meu patrimônio, a dívida dela é pequena, ela tem uma projeção de lucro de tanto, o ROI do papel é de tanto, a dívida líquida do. Aí, beleza, é um outro argumento que você me fala, aí eu falo, beleza, compra. Ou eu vou comprar pelo gráfico que sinaliza assim. Agora, você olhar isoladamente algo para se posicionar, na minha leitura, tá? Com todo respeito, eu acho imprudência, né? Pô, o Banco Inter foi um puta de um caso. O Magazine Luiza tem uma tendência de alta, ele tem espaço para continuar subindo. Quando você tem um desdobramento, a ação vai ficar mais barata e pode aumentar a liquidez. Ok, pode subir. Mas assim, você não compra baseado em nada só por causa de um único desdobramento. Eu levanto um cenário de cuidado, de alerta e atenção. Beleza? Claro que é válido comprar? Na minha leitura, não. Ponto. Agora, se você fala assim, Danilo, é válido comprar porque tem fundamentos bons, o papel tem espaço para subir, ou graficamente, vale. Ponto. Vale, 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 vale mil. Mas eu tomo cuidado. Eu falo isso para preservar o tempo de vida seu na bolsa, tá? Porque senão você vai pegar o caso, mas o Banco Inter, quando aconteceu isso, teve desdobramento, o banco subiu 40%. E aí você vai e compra um papel, e aí o papel não sobe, ele desaba. Então, cuidado. Tem ali, de fato, o embasamento técnico. O que você vai fazer, para o que você vai comprar. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.